Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar experiente meia uruguaio que tem negociações avançadas para ser mais um atleta do Esporte Clube do Recife. Estamos falando de Carlos de Pena, 33 anos de idade, conseguiu o título da Série B ano passado. Com o Coritiba chega para ser mais um atleta do Leão. E a gente vai ver, galera, muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje. Mas para que isso aconteça, você tem que se inscrever aqui no canal, deixar aquele likezinho no vídeo, comentar, hypar o comentário para o YouTube continuar entregando o nosso conteúdo, tá bom? Recadinhos dados, bora começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Carlos de Pena nesse ano de 2025. Lembrando que ele tem 33 anos de idade, 1,77 m, jogou toda a temporada pelo Coxa, fazendo 29 jogos, 2 como titular, 1 gol, 2 assistências, 20 passes para finalização, 14 arremates com 14% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola em média 12,4 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 4,8 vezes a cada 90 minutos, acertou 75% dos passes que tentou, tomou 5 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Carlos de Pena no ano passado. Galera rubro-negra, conta para mim nos comentários do vídeo o que, é que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que está rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, o uniforme oficial rubro-negro, você encontra com desconto, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre Carlos de Pena, que chega ao Coritiba apenas para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Ele passa um períodozinho, o começo de 25 sem clube, depois da sua passagem pelo Bahia e pelo Internacional, e ele chega até como um nome importante para o Coritiba e acaba sendo apenas uma peça de composição de elenco no grupo. É bem verdade que ele entrou em quase todas as partidas, que teve possibilidade, né, que estava relacionado para jogar. Uma vez ou outra ele acabou ficando no banco, é verdade, mas jogou a maioria dos jogos que esteve à disposição. Mas ele foi isso aí, um jogador que compôs o grupo do Coxa, iniciou pouquíssimas partidas, não completou os 90 minutos. Nenhuma vez foi uma peça de elenco importante? Foi, mas ali quase como um 12º jogador na campanha do título do Coxa. Beleza? 34 anos de idade, pessoal. Essa vai ser a idade de Carlos de Pena em 2026. Será que seu histórico clínico deve nos preocupar? Rapidamente, pessoal, responda essa pergunta com um sonoro e positivo não. Né, pessoal? O Carlos de Pena, mesmo com uma idade avançada, é um cara que não tem tido problemas físicos. Desde que ele chegou ao Coxa, ele teve a disposição de praticamente todos os jogos ao longo da Série B de 2025. Nas outras temporadas, por Internacional, Bahia, aqui no futebol brasileiro, com um calendário pesado, completou boa quantidade de partidas. Quando não jogava, normalmente por opção técnica dos treinadores. Então é um cara assim que não tem histórico chato de lesão, beleza? Em relação, galera, ao posicionamento, as características, a função dentro de campo do Carlos de Pena, por onde ele vai flutuar dentro das 4 linhas. Vamos tentar entender vendo os mapas de movimentação, mapas de calor do jogador nos 2 últimos anos. E o Carlos de Pena, pessoal, ele é um meia canhoto, tá bom? Ele tende a jogar mais próximo da meia pela esquerda, tá bom? Por mais que no Bahia a gente tá vendo ele até flutua mais pela direita, fazendo um pouco de pé trocado. O seu posicionamento natural é naquele meio espaço da zona central, se aproximando da linha lateral. Ele não é um ponta, ele não é um jogador de velocidade, um jogador de drible, ele já perdeu essa característica há muito tempo. É um cara mais de controle, um jogador que se aproxima do portador da bola para dar opção, um cara que quando fica aberto, próximo da linha lateral, um jogador que tem a boa batida na bola, então ele executa muitos cruzamentos, passes em profundidade, lançamentos para dentro da área. Então é um jogador para flutuar do meio espaço para a zona esquerda do campo, por mais que em 2024 ele tenha se comportado um pouco diferente. É um cara que, por exemplo, em esquemas com linha de 4, ele vai ser aquele meia mais aberto pelo lado esquerdo, por mais que não tenha mais velocidade, vai ser um cara que vai dar controle, cadência por ali. Em outros modelos de jogo, ele pode ser um meia central, ele pode ser até um segundo, terceiro homem de meio campo, mas sempre se aproximando mais pela esquerda. Ele está perdendo um pouco de vigor físico, é natural, então eu acho que ele como um segundo volante já vai ficar um pouco mais difícil, vai ser para ocasiões, né, não para ser uma coisa direta. Eu acredito que no esporte ele vai ser mais um terceiro homem de meia, eventualmente um meia mesmo, com a camisa do Leão, um cara de boa batida na bola, um jogador de bola parada, que finaliza bem, por mais que essa temporada ele só tenha marcado um golzinho, um cara que em via de regra entrega alguns golzinhos por onde ele passa, assistências, então aquele jogador de mais refino técnico no meio campo do esporte, beleza? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Poxa, FB, eu não faço ideia do que comentar. Comenta assim, Caps Lock, casar, ou então bora esporte, que eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo. Eu vou deixar um likezão no seu comentário e você vai reparar como o YouTube vai entregar mais o nosso conteúdo e vai ter mais amigos do Esporte Clube do Recife aqui com a gente, tá bom?
Vamos ver, galera, como é que foi a trajetória total de Carlos Depena pelos clubes no Brasil, o seu último ano de Europa? Bora lá! Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Carlos Depena como profissional. Temporada 21-22 pelo Dinamo de Kiev. 23 jogos, 16 como titular, 2 gols, 3 assistências. 2022, ele chega ao Inter no meio do ano, pessoal, para fazer o segundo semestre. Participou da campanha do vice-campeonato brasileiro do Inter. 43 jogos, 38 como titular, 5 gols, 7 assistências. 2023 pelo Inter, 54 jogos, 32 como titular, 5 gols, de novo, 7 assistências de novo. E em 2024 ele começa o ano pelo Inter, depois vai compor o grupo do Bahia, fazendo 42 jogos, 8 como titular, 2 gols e 4 assistências. Então é um jogador, pessoal, que já rodou no alto nível, né? Ligas europeias, esteve no Internacional protagonista no futebol brasileiro, tanto em 22, vice-campeão brasileiro, quanto em 23, chegou na semifinal, né, da Copa Libertadores, e até esse momento ele era um cara que talvez não fosse um titular absoluto, mas era um cara que jogava muito mais do que ficava no banco. De 2024 para frente, tanto por Inter, Bahia e Coritiba, virou mais uma peça de composição. Aquela composição que está sempre entrando nas partidas, mas um jogador que realmente nunca chegou a ser um titular dessas 3 equipes nos últimos 2 anos, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Carlos Depena reforçando o esporte? Bem, galera, eu acho que fisicamente tá ficando bem claro pra gente que o Carlos Depena tá perdendo um pouco de força, não tem mais conseguido ser um titular das equipes por onde passa, completar uma alta minutagem, mas eu ainda acho que ele é bem útil num contexto de Série B, de Campeonato Brasileiro. Como a gente viu, um cara que estava em equipes protagonistas nos últimos anos, esteve no Coritiba, foi campeão da Série B. Então talvez ele vai ser aquele 12º jogador do esporte, novamente. Mas eu acho que é um cara que tem muito a agregar na parte técnica e também na parte de experiência. É um estrangeiro, mas é um estrangeiro já totalmente adaptado ao nosso futebol. Então vejo com ótimos olhos a chegada de Carlos Depena para o esporte, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conte pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!